Bom, como eu falei, o nosso musical é a respeito da festa de Pentecostes. Todo mundo vincula a festa do Pentecostes à descida do Espírito Santo, né? Mas a festa de Pentecostes, hoje, por exemplo, a gente comemora essa festa e tal. A gente fala que é por conta da descida do Espírito Santo, mas se vocês lerem lá em Atos, vocês vão ver que eles estavam na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Ou seja, a festa de Pentecostes não é o Espírito Santo, né? A festa de Pentecostes ela já existia muito antes. A festa de Pentecostes ela é celebrada pelos judeus e ela é celebrada 50 dias depois da Páscoa, tá? Que é a saída, né? A Páscoa também para o judeu é justamente quando eles saem do Egito lá, tal. Então a festa de Pentecostes, por isso ela tem esse nome, Pentecostes, que é de origem grega. Ela tem esse nome justamente porque são 50 dias depois da Páscoa. Mas para nós cristãos ela ficou marcada mesmo por conta da descida do Espírito Santo depois que Jesus foi para a glória, né? Bom, então para introduzir a nossa palavra de hoje, o que eu vou falar aqui hoje é a respeito de quem é o Espírito Santo e como o Espírito Santo fala com a gente, né? Que o Espírito Santo ele efetivamente fala com a gente. E para começar a falar isso, para começar a falar a respeito disso, eu comecei a olhar como que funciona em Atos, principalmente, né? Como que o Espírito Santo agia ali, como que os líderes da igreja primitiva trabalhavam com o Espírito Santo. E aí você começa a ver as passagens e tal, a respeito do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo, você vê que praticamente o líder da igreja primitiva era o Espírito Santo. Eles faziam tudo direcionados pelo Espírito Santo. Eu separei 3 versículos aqui, mas tem uma infinidade dentro do livro de Atos. Então tem lá Atos 5:3. Então diz Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Essa é aquela passagem onde Ananias vende as terras dele e fala mentira para Deus e dá a parte errada para Deus. Atos 5:9. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Então aqui é a esposa de Ananias, também falando a respeito do Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então aqui já é uma das viagens missionárias de Paulo, e aí o Espírito Santo guiando ele, você vai nessa cidade, você não vai nessa cidade e tal. Então, você vê a importância que eles tinham, que o Espírito Santo tinha para aqueles líderes, né? E uma coisa muito importante não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Então, acho que para começar a gente fazer a introdução, é importante a gente dizer isso. Sem ele, o cristianismo é seco. Sem ele, o nosso trabalho é penoso e cansativo. Sem ele não existe comunhão verdadeira com Deus. Então, algumas palavras atrás aí, eu falei um pouco sobre isso, sobre estar cansado e tal. E é bem isso. Quando você se afasta um pouco de Deus, você se afasta da vontade de Deus, você vai ler, é cansativo, você vai fazer alguma coisa dentro da igreja, dá mau trabalho, nossa, o ônibus vai demorar, meu pai não quer me levar, enfim. Tudo rema contra, né? Então fica tudo penoso, tudo fica cansativo. E o Espírito Santo nada mais é do que ele é a interface nossa com Deus. Se você não tem Espírito Santo, você não tem a comunhão verdadeira com Deus. E quem é ele, né? Quem é o Espírito Santo que a gente fala muito? Ele é o primeiro membro da Trindade que aparece na Bíblia. Então diz lá, Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1:1 tem lá que Deus falou e tal. E quando está sendo falado em Gênesis 1:1, é Deus Trindade, é Deus Pai, Filho e Espírito. Aqui, o primeiro membro da Trindade que é meio que separado é o Espírito Santo. Então, desde o início, ele já habitava. Você vê em Salmos Davi falando a respeito do Espírito Santo.
Então você vê que o Espírito de Deus ele já estava presente ali. E aí acho que vale um parênteses aqui a respeito da Trindade, né? O que é a Trindade? A Trindade ela é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Hoje a gente está falando aqui sobre o Deus Espírito. Mas como é isso? Como que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Não é um Deus só? É um Deus só. E aí eu peguei um exemplo aqui, que eu achei interessante, que fala a respeito da água. A água ela tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Alguém aqui sabe me falar qual é a composição do gelo? Alguém sabe? H2O, né? E do vapor? E da água líquida? H2O. Então ela tem 3 estados, sendo uma única coisa. Não importa se ela é vapor, não importa se ela é gelo, não importa se ela é líquido. Ela é água, ela é H2O, independente do estado que ela esteja. É a mesma coisa com a Trindade. Então você tem o Deus Pai, e você tem o Deus Filho, e você tem o Deus Espírito. Todos eles são o mesmo, em formas diferentes, em maneiras de agir diferentes na nossa vida. 1 Coríntios 12, 5 a 7, diz o seguinte: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O Espírito Santo ele é a manifestação do Criador, da criação, tá? Mas ele também é o próprio Deus. Como eu falei, ele é um dos membros da Trindade. João 14,16. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí quando você olha aqui, né, você fala, eu rogarei ao Pai, então eu rogarei ao Deus Pai. E ele vai me dar um outro Consolador. Então não é o mesmo? Não. É o mesmo sim. Esse outro que está sendo usado aí, todo mundo sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ele foi falado em hebraico, mas ele foi escrito em grego. Então, esse outro, em grego, você tem 2 possibilidades para a palavra outro. Uma é héteros, de heterossexual, é a mesma raiz de outro, né? Outro sexo e tal. E halos. Então você tem essas 2 possibilidades. Qual que é a diferença de uma e de outra? Um é o outro da mesma coisa e a outra é o outro de uma coisa diferente. Como assim? Imagina que eu vou e dou uma maçã para o Kevin. Aí o Kevin vira para mim e fala assim, eu quero outra. E aí eu vou e dou uma laranja. Ele me pediu uma outra maçã. Eu dei uma outra fruta. Outra laranja seria o héteros. Outra maçã seria o halos. Nesse versículo, o que está sendo usado como o outro consolador é o halos. Então, quando Jesus falou isso, que ele estava enviando um outro consolador, ele falou, eu estou enviando um outro de mim. Um outro igual a mim. Eu estou enviando mais um de mim. Né? Então, quando Jesus saiu e deixou o Consolador para nós, ele deixou o outro dele. Ele deixou o outro membro da Trindade. E qual que é o propósito desse membro da Trindade? O propósito desse membro da Trindade, o Espírito Santo, também está aqui em João 14,16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí agora, analisando o mesmo versículo, eu vou destacar outra palavra para a gente pegar no grego. Agora eu vou pegar a palavra Consolador. Porque outro Consolador, qual que é o adjetivo do Espírito Santo? É o Consolador, né? Então ele vai ser o nosso Consolador. E qual que é a palavra para Consolador? A palavra para Consolador é Parakletos. E essa palavra, ela na verdade formada por dois radicais gregos. Né?
Paracletos é isso mesmo, né? Literalmente, consolador, ajudador. Nas versões que vocês têm aí de Bíblia, você vai ver diversas formas. Consolador, conciliador, ajudador, tudo isso é paracletos. Mas o que significa essa palavra? Se você separá-la, paracletos, ela tem duas, como eu disse, duas palavras. Uma que chama para. O que significa para? Para significa muito próximo. Mas muito próximo mesmo. Imagina aquela pessoa que você tem uma relação muito próxima. Tipo eu e a Patrícia. A Patrícia é para mim. Né? Para vocês terem uma ideia, essa mesma palavra é usada por Paulo para explicar a relação que ele tinha com Timóteo, que era o discípulo amado dele, que era o discípulo que ele mais comenta nas suas cartas. Então, esse para é justamente para muito próximo. A outra palavra é kalel. Kalel significa acenar ou chamar. E essa palavra, ela também é usada pelos apóstolos, por todos eles, para descreverem o seu chamado. Então, quando Paulo está explicando que ele foi chamado para pregar aos gentios e tal, ele usa essa palavra. Quando Pedro está falando que ele vai ser usado para pregar aos judeus e tal, ele está usando essa palavra, kalel. Logo, o que significa o paracletos? O que significa o consolador, se você desmembrar as palavras? Que o Espírito Santo ele é permanentemente chamado para estar próximo. O próximo é ao lado de cada um de nós, para prover treinamento, direção, instrução e conselho na nossa jornada da vida. O que você mais gosta de fazer quando uma pessoa é para você, quando uma pessoa é muito próxima a você? O que você mais gosta de fazer com essa pessoa? Conversar, né? É legal conversar, eu gosto de conversar com a Patrícia. Ela está saindo de fininho. Eu gosto muito de conversar com ela. E para ter um diálogo, eu tenho que falar e ela tem que falar também. Então, a gente descobriu já quem é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é um membro da Trindade e ele é o próprio Deus. E a gente já descobriu qual é o seu propósito. Então, imagina que Deus fez um Deus Espírito Santo, que é Ele mesmo, que é o próprio Deus, onde o chamado da vida dele é o propósito da vida dele, é estar ao lado de cada um de nós para nos guiar, nos ajudar, nos fazer, para que a nossa vida seja um pouco melhor. Como a gente viu, o Espírito Santo ele é a ação de Deus na nossa vida, através da nossa vida. Você vê, tem até aquela música do Thales lá, Dedo de Deus, escrito pelo dedo de Deus, tal, que é justamente em cima de uma passagem que está falando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é a ação de Deus através da nossa vida. E o que a gente mais gosta de fazer é conversar. E se a gente conversa, do outro lado também tem alguém falando. Então o Espírito Santo fala com a gente. A gente viu lá no começo que o ministério ele não ia para que os líderes, o ministério ele não andava sem que eles consultassem o Espírito Santo. E aí aqui mais para frente também, Hebreus 3:7-9 diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então você vê, como diz o Espírito Santo está falando. Hebreus 4:7, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então o ajudador ele está ao nosso lado o tempo inteiro. Ele está falando na nossa mente, né? Ele fala com a gente o tempo inteiro. Quem aqui nunca, na hora de definir alguma coisa, você vai por um caminho e aí depois você, mesmo que aquele caminho pareça o mais claro possível,
Eu dou muito exemplo o exemplo financeiro é sempre mais fácil de dar. Imagina que você tem uma oportunidade de emprego que seja para você ganhar o dobro. Mas, cara, não é aquilo a vontade de Deus para você. E você vai. E você talvez fique rico com aquela oportunidade. Mas você não vai ter paz. Aquilo pode roubar a sua família, aquilo pode roubar o seu sossego, aquilo pode roubar até a sua carreira depois. Porque um passo errado que a gente dá na nossa carreira, muitas vezes acarreta numa marca que você não consegue tirar mais. Né? E também porque se a gente lê lá em Jeremias 17:9, por que a gente acha às vezes que é o Espírito Santo, mas não é? A gente fala, não, é isso que Deus quer para mim e tal, e aí eu vou lá e quebro a cara. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Como a gente falou lá em Hebreus 4:7 e em Hebreus 3:7, o endurecer o coração. O que é endurecer o coração quando a gente está falando a respeito do Espírito Santo? É deixar o nosso sentimento acima do Espírito Santo, porque o nosso coração é enganoso. E o que é deixar o nosso sentimento acima do Espírito Santo? Deixar o nosso sentimento acima é, por exemplo, quando você não perdoa uma pessoa. Jesus ensinou que você tem que perdoar. Você tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus, falando com você, te mostrando que você tem que perdoar. E aí você simplesmente não perdoa. E aí aquilo gera uma marca, enfim, você fica com aquele peso e vai carregando aquele peso o tempo inteiro. Então isso é o endurecer o coração. O endurecer o coração é quando também nessa opção de emprego, você vê a direção clara do Espírito Santo para você não ir ou para você não aceitar, e você vai lá e faz. E aí depois você quebra a cara. Então o endurecer o coração não é você ser uma pessoa má. É simplesmente você deixar que o seu sentimento haja acima de qualquer coisa. O endurecer o coração é quando você quer muito namorar com uma pessoa, só que aquela pessoa não é correta para você. De repente ela faz mal para você. Ela te traz coisas ruins, ela te leva para caminhos ruins. Né? Então, isso também é endurecer o coração. Por mais que no começo o endurecer o coração te gere uma felicidade momentânea, o Espírito Santo está ali para te mostrar o caminho correto. Lembra que o propósito dele é dar treinamento, direção, instrução e conselho na nossa jornada de vida. Por quê? Porque ele é a ação. Ele é a ação de Deus. E a ação de Deus vai aparecer através da nossa vida. Então, por isso, ele sempre vai buscar o melhor para nós. Por mais que o melhor não seja o mais claro. Por mais que o melhor não seja aquilo que todo mundo fala que é o correto. Né? Quando dizemos que temos que deixar o Espírito falar, nós temos que suprimir as nossas vontades. Dessa forma, o ajudador irá te dar totalmente a direção. Romanos 9:1 diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Aqui é Paulo falando aos romanos, né? E o que ele está falando aqui? Digo a verdade em Cristo. Então, o que ele fez? Ele se apoiou totalmente ao Espírito Santo e ele está falando assim, ó, no Espírito Santo eu consigo falar a verdade, porque na minha carne eu vou falar aquela mentirinha besta. Aquela mentirinha para não gerar discussão, que a gente acha que não vai ter problema nenhum, mas que muitas vezes geram marcas enormes. Né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que o Espírito Santo, a gente começa a ver hoje, né? A gente vai acabar lá para frente, daqui 3 palavras. Que ele é o primeiro membro da Trindade e ele é o próprio Deus. E que o propósito dele é cuidar da gente. E o principal, qual que é a ação dele com nós, com a gente? Qual que é a primeira ação que ele faz? Ele fala com a gente. Ele fala com a gente o tempo inteiro. Se a gente deixar o Espírito Santo fluir no nosso coração e na nossa mente,
Porque, como a gente falou aqui, o coração é enganoso. Então, a gente tem que deixar que ele tome conta tanto do nosso coração como da nossa mente. Eu estava lendo uma coisa a respeito para preparar a palavra, e falava justamente isso, que quando a gente... Imagina que uma criança nasça e ela aprenda que roubar é correto. A vida inteira dela, ela aprendeu que roubar é correto. E aí, quando ela tiver adulta, ela vai roubar e ela não vai achar que ela está fazendo nada de mal. A consciência dela não vai pesar, né? Porque a gente hoje, estamos todos aqui, a gente teve uma criação, nossos pais ensinaram coisas pra gente, a gente teve amigos que influenciaram no nosso caráter e tal. Então a gente fala, eu já tenho o meu discernimento mais correto. Mas se você levar para o extremo oposto, uma pessoa que não teve a consciência formada de maneira correta, será que o Espírito Santo seria capaz de transformá-la completamente, mesmo ela achando que o roubar é correto? Não que o roubar é correto, que roubar não é errado, que dá na mesma. Mas o que vocês acham? Vocês acham que o Espírito Santo transformaria? Você acha que ele falaria? O que ele faria? Lembrando que o Espírito Santo é o próprio Deus. Lembrando que o próprio Deus foi quem fez todo esse livro aí que a gente pede para consultar o tempo inteiro. Então é preocupação dele sim que a gente faça as coisas de maneira correta. É preocupação dele sim que a gente seja exemplo. E é isso que ele vai falar para a gente. Então quando você entra em momentos de oração, quando você busca verdadeiramente a Deus, quando você quer deixar o Espírito Santo falar através da sua vida, você vai estar fazendo algo que está na Bíblia. Se você é questionado a fazer alguma coisa e você compara com a palavra e você fala, putz, isso daqui não tá casando, né? Você acha que é o Espírito Santo falando ou não? O Espírito Santo, ele pode falar com a gente de diversas formas. Ele pode falar com a gente, ele pode ser a nossa voz da consciência, que vai te apontar lá quando você fez, putz, é errado, tal. Ele pode falar com a gente através da leitura da palavra. A gente está fazendo o PLB. O ano passado a gente fez junto com a igreja, eu e a Patrícia. A gente fazia a célula uma vez por semana para discutir a respeito da semana, tal, enfim. Mas só para dizer que eu estou lendo de novo e tem um monte de coisa diferente que você começa a ver. O livro que eu comecei a estudar para fazer as palavras a respeito do Espírito Santo, ele inicia o livro, o autor inicia o livro falando justamente isso. Que ele já leu 500 vezes lá o livro de Atos e já fez várias pregações em cima do livro de Atos. Mas todo ano, no Réveillon, ele parava, orava e pedia a Deus qual que era a direção. E aí, num ano X lá, que ele não menciona no livro, ele fala assim, e aí esse ano eu orei de novo a Deus e pedi qual era a direção de leitura esse ano, e Deus falou, leia o livro de Atos. E todas as vezes que ele leu o livro de Atos, ele tirou do livro de Atos coisas diferentes. E é assim que o Espírito Santo fala com a gente. Ele vai falar com a gente através da palavra, ele vai falar com a gente através da oração, ele vai falar com a gente através dos seus líderes, seja a gente aqui, o líder dos jovens, seja o Lamartine. Ele vai falar de diversas formas. E aí tem uma ilustração que mostra bem como que funciona a nossa vida quando a gente não escuta o Espírito Santo. A ilustração é mais de um trabalho braçal, né, que é tipo enxada e tal. Mas hoje em dia o pessoal vai muito na academia, né? A galera vai muito na academia e tal. E quando você começa a ir na academia, o Matheus está indo, tá ficando fortinho, né, Matheus? É isso aí. Quando você começa a ir na academia, se você não usa a luvinha lá, tal, o que acontece com a sua mão? Detona, né? O quê? Dá ruim, né? Dá ruim na mão lá. Faz ferida, tal, e machuca. E aí com o tempo o que acontece? Você vai indo, se você não começou a usar a luvinha, tal, você vai indo, e aí o que acontece? Vira calo, né?
Eu sempre fui de ir bastante na academia também. E aí depois que a Beatriz nasceu nada. Depois que a Patrícia engravidou, eu diminui muito a minha frequência e hoje, de um ano para cá, minha frequência é 0. Eu não vou mais nenhuma vez na academia. Isso faz 1 ano já. E aí se você pega a minha mão, as duas, os calos estão aqui. Estão todos aqui. Essa é a vida quando a gente esquece do Espírito Santo. O que acontece? Você vai e cai. Você tem um erro. Todo mundo tem. Eu também erro muito, eu sou muito falho. Eu costumo falar até o que o Leonardo Gonçalves fala na ministração do CD dele. Se a pessoa que está do seu lado soubesse o que você sabe a respeito de você, talvez ela nem estaria sentada aí do seu lado. Então, se cada um soubesse aqui a respeito da minha vida, tudo que eu sei a respeito da minha vida, talvez não estaria ninguém aqui sentado para me ouvir. Então a gente cai, mas a gente tem que saber buscar a recuperação. Se eu vou na academia e eu faço uma ferida na minha mão, ou se eu vou mexer com a enxada lá, e aí vai abrir bolha e vai machucar a minha mão, se no dia seguinte eu não vou mais na academia, eu paro de ir. Se eu tivesse ido uma vez na academia, e aí depois a Patrícia tivesse engravidado e eu tivesse já 1 ano sem ir na academia, não ia ter uma marca aqui na minha mão. Não ia ter nada. Não ia sobrar nada. Só que aí eu fui na academia, fui errando, sempre na mesma área. O que vai acontecer? Vai formar um calo. E o calo nada mais é do que praticamente a cauterização da sua mente. Porque o que vai acontecer? Você não vai mais achar que aquilo é errado. Por quê? Quem já está indo há mais tempo na academia e já formou o calo na mão, sabe que depois que formou o calo, cara, você não sente mais nada. Você não sente mais nada. Você vai lá, você faz, até muito mais pesado do que você fazia no começo, não dói, não arde, não acontece nada. Só fica mais duro o calo da sua mão. E com o pecado é a mesma coisa. Você começa a errar em determinada área, e aí você começa a achar que aquele erro, ele passa a ser normal. Se você para de ouvir o Espírito Santo, se você para de ouvir o direcionamento dele, você erra, e aí o calo vai te ensurdecendo, assim, sabe? E você fica surdo, aí você não escuta mais. E aí você vai pela sua consciência. E a nossa consciência, ela é falha, ela é enganosa. A gente está vendo o quão corrupto pode ser o ser humano pelas coisas que estão mostrando aí na TV e tal, e essas coisas grandes, elas sempre saltam os olhos. Mas quem aqui também nunca fez algo de errado nesse sentido? Né? Não estou julgando ninguém, mas você pode ter os seus erros. A nossa mente, ela é falha mesmo. Essa semana eu estava comentando com a Patrícia, hoje até. Eu tô fazendo um projeto lá na empresa para a gente colocar um iPad para todos os vendedores e tal. E aí a gente está finalizando esse projeto. E chegamos à conclusão que realmente tem um ganho e tal, então vamos colocar para todos os vendedores. E aí, qual modelo fazer? A gente aluga, paga um leasing, ou a gente compra um monte de iPad e aí se der problema troca, como que faz? Né? E aí chamamos o pessoal do IT, que são os responsáveis pelos contratos com os computadores da empresa, essas coisas todas aí. E aí eles falaram, cara, a gente está pensando num modelo para cá, que já está bem comum em algumas empresas, tal, principalmente o pessoal da área de comunicação é bem normal, chama Bring Your Own Device. Traga o seu próprio dispositivo. Então, cada um tem o seu computador próprio. Então, a empresa disponibiliza lá uma verba para o cara, e para ele comprar um determinado modelo. Se ele quiser comprar o mais top dos computadores, ele paga a diferença e compra, e o computador é dele. E eles estão pensando em fazer isso com celulares também.
Aí eu falei, mas putz, celular e tal, tipo, faz o leasing, muda tão rápido. Ele falou assim, cara, você não vai acreditar. Isso são todos vendedores, engenheiros, caras, né, que não é um nível... O cara não precisa disso, mas os caras são difíceis. Ele falou, os modelos eles vão mudando conforme o tempo, né? Então começou lá, era o BlackBerry antigo lá, e depois mudou para o smartphone, aí depois foi para o Samsung, e aí o Galaxy não sei o que e tal. O cara falou assim, cara, todas as vezes que muda o modelo do celular, chove de aparelho quebrado, aparelho roubado, tela que trincou, caiu da minha mão, perdi. Ele falou, o cara, ele não me mostrou, mas ele falou assim, a gente tem um gráfico que mostra assim, aqui foi o anúncio que mudou o modelo do celular, e aí aqui a quantidade de trocas e problemas que ocorreram com os celulares. Então é uma coisa, né, você fala, pô, é uma coisa besta? É uma coisa besta lá, o cara, enfim, é um celular que não custa nada para a empresa e tal, mas cara, você está se corrompendo por um celular, sabe? Para você ter um aparelho mais novo, enfim. Então, o ser humano por si só, ele é corruptível. Por muito pouco, por um celular. Para você ter o modelo mais legal. Só por isso você já é corrupto. Então, se a gente não permitir que o Espírito Santo fale o tempo inteiro, como a gente descobriu aqui que ele fala, descobriu não porque vocês já sabiam, né? Que ele fala com a gente, a nossa tendência é cair nessas coisas pequenas. E caindo nessas coisas pequenas, a gente envergonha o nome de Deus. E aí conforme você vai caindo, isso vira um calo. E quando isso vira um calo, a gente corre o risco do que está aqui em 1 Timóteo 4:1. Apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino dos demônios. Ensinos de demônios. Hoje, a gente pensando nisso, putz, apostatar da fé, negar a Deus, maldizer a Deus, tal, parece uma coisa muito absurda. Mas quando você começa a cair, você supostamente nada acontece, você fala, cara, isso é normal. Para que eu vou fazer diferente disso? E aí aquelas marcas que você tinha, elas vão cauterizando e você simplesmente bloqueia a sua mente. E aí você se afastou de Deus. Então, quando fala que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte espiritual. Você ficar em pecado o tempo inteiro vai fazer com que você relativize aquele pecado, né? Então, essa é a importância de você deixar que o Espírito Santo fale com você. É importante você deixá-lo falar com você. É importante você ouvi-lo. É importante que, como Paulo disse aqui em Romanos 9:1, que a sua mente esteja assentada em Cristo. Que você queira falar a verdade por Cristo. Que aí você vai estar fazendo pelo Espírito Santo. Amém? Eu queria encerrar. Eu queria que você pensasse mesmo se você tem deixado o Espírito Santo ter espaço na sua vida. Que você parasse, abaixasse sua cabeça aí agora, e você pensasse, não na sua vida como um todo, porque talvez sua vida como um todo ela esteja ok, né? Você esteja bem e tal. Mas que você pensasse na sua vida por partes, em detalhes. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu estou bem e tal, mas tem uma areazinha que você não deixa que Deus transforme, que você não deixa que o Espírito Santo fale. Então, eu quero que hoje você baixe sua cabeça aí e você ore nesse sentido, buscando mesmo ouvir e a direção para todas as áreas da sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos em primeiro lugar, Senhor, te agradecer, Paizinho querido. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade de ter o Teu Espírito conosco, Pai. Senhor, obrigado porque nós temos a oportunidade de ter o próprio Deus ao nosso lado o tempo inteiro, Senhor.
Ô Paizinho querido, que o Teu Espírito possa falar, Senhor, na mente desses jovens, na minha mente, Senhor. Ô Paizinho querido, que Ele tome conta do coração dos Teus jovens, Senhor. Ô Paizinho querido, que eles tenham a certeza, Senhor, que eles já possuem esse Espírito Santo, Senhor. Ô Papai, que o mais profundo, Senhor, pecado, Senhor, a mais profunda brecha que eles possam ter, Senhor, em seus corações, Senhor, seja fechada, Senhor. Ô Paizinho querido, que também se houver alguma brecha, Senhor, no meu coração, Senhor, que o Senhor possa fechá-la, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar comigo também, Senhor. Ô Paizinho querido, dê-nos a direção, Senhor, do caminho que nós devemos seguir, Senhor. Ô Paizinho querido, que as áreas da nossa vida, Senhor, como diz a Tua palavra, como diz a nossa palavra aqui hoje, Senhor, que nós deixemos que o Espírito Santo seja a ação de Deus através das nossas vidas, Senhor. Que nós deixemos que, Senhor, cada uma das nossas atitudes, Senhor, sejam comandadas e direcionadas pelo Teu Espírito, Pai. Ô Paizinho querido, abençoe a vida dos Teus filhos, Senhor. Ô Paizinho querido, que essa noite eles possam sair daqui, Senhor, ouvindo mais o Teu Espírito, Senhor, sabendo mais do Teu Espírito, Senhor, e tendo a certeza que o Espírito Santo que habita no coração deles, Senhor, é o próprio Senhor, Paizinho querido. Em nome de Jesus, Pai. Amém.